Yivot Mashiach. Vamos ver trechos de pronunciamentos do Rebbe, quando o Rebbe nos descreve como será a era messiânica, quais serão as características dessa era, o que irá vigorar no mundo, qual será o status quo da humanidade, enfim, o que estará acontecendo nesses momentos que a gente espera para tão em breve. Então, nos disse o Rebbe certa vez, e tudo que o Rebbe falava aqui é baseado em fontes clássicas do judaísmo, coletadas de diversos lugares, em toda a literatura clássica de séculos e milênios, extraídos do Talmud, do Midrash, do Zohar, da Kabbalah e assim por diante. Diz o Rebbe, Bimot HaMashiach tushlam avodat bnei Israel, bebirur atov minara. Na era messiânica será concluída e será completada a missão dos filhos de Israel, será concluído o trabalho, o serviço espiritual de resgatar o bem, resgatar as faíscas divinas, e com isso, de certa forma, entre aspas, peneirar, separar o joio do trigo, separar o bem do mal, porque é sabido que desde o pecado de Adam Arishon, de Adão e Eva, quando comeram fruto da árvore proibida, Etzadat Tov Vara, a árvore do conhecimento do bem e do mal, então um dos efeitos imediatos que isso causou no mundo foi a mescla e a mistura entre o bem e o mal. Até então havia bem, havia o mal, mas eles estavam bem separados, bem identificados, bem distinguidos, não é? Cada um no seu, por assim dizer, no seu canto, não é? Mas desde o pecado, quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, então assim explica a Kabbalah, assim é trazido nos livros, que desde então houve uma mescla e uma mistura que confunde o bem e o mal. Portanto, se fala que desde então não há bem no mundo que não tenha uma partícula de mal. E vice-versa, também às vezes no próprio mal está misturado, está mesclado algo de bom. Então, o nosso trabalho, segundo os livros místicos, durante todo o período da Galut, antes da chegada de Mashiach, consiste justamente nisso, de refinar o bem. Assim como se coloca, por exemplo, o metal nobre, a prata, o ouro numa fornalha, e isso, a temperatura quente faz com que os resíduos que não são do metal nobre, eles sejam excluídos. Da mesma forma, existe um processo a nível espiritual de excluir o mal do bem, de separar o mal daquilo que é bom. Se fala que quando o Mashiach chegar, esse trabalho nosso será já concluído, de refinamento do bem, quando nós vamos separar o bem do mal, veyagiu lishleimut she'aita lifnei chet etzadat. Daí então a humanidade chegará ao mesmo grau de plenitude, de perfeição do ser humano, igual àquele que o momento que o ser humano foi criado, e o ser humano foi criado pelas próprias mãos de Deus. Então, o estado espiritual que o ser humano se encontrava antes de ter cometido o pecado, antes de ter comido da árvore proibida, do fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, que então o ser humano se encontrava no nível espiritual elevadíssimo, conforme ele foi criado por Deus. Então, com a chegada de Mashiach, no término desse serviço de refinamento nosso que levou séculos e milênios, nós vamos recuperar esse status quo, essa situação. Nós vamos voltar ao mesmo nível de plenitude que o original do ser humano, conforme ele se encontrava antes de ter cometido o pecado. Mais do que isso, num outro pronunciamento, o Rebbe acrescentou: quando ocorrer a redenção verdadeira e completa através de Mashiach, Shehu mi Beit David Mizera Shlomo, conforme estipula Maimônides na Halachá, trazendo dos nossos livros, desde os trechos proféticos do Tanakh até o Talmud, etc., que obrigatoriamente Mashiach vai ser um descendente da casa de David, e essa descendência é patriarcal.
Então ele vai ser da tribo de Eudá, mais especificamente da casa do rei David, ou seja, descendente direto do rei David. E o próprio rei David teve vários filhos, mas de forma mais específica ainda, estipula Alahá que ele será da semente da descendência do rei Salomão. Rei Salomão, filho do rei David, ou seja, que da linhagem do rei David, especificamente, Mashiach virá do seu filho Shlomo Amelech, o rei Salomão. Diz o Rebbe o que isso significa. Que isso também evoca uma associação de que o estado, a situação dos filhos de Israel, quando Mashiach chegar, atingirá o auge da plenitude, assim como isso está caracterizado nos reinados de David, que saiu vitorioso de todas as suas batalhas e guerras, e por isso David representa a força do reinado de Israel, etc. E o rei Salomão, o que ele representa e simboliza, às vezes até num certo aspecto contrário, na sua época não houve guerras, não houve conflitos. Por assim dizer, a sua supremacia veio de uma forma pacífica, através da evidência, evidenciando a sua sabedoria. E isso, por assim dizer, conquistou o mundo e todos quiseram se tornar seus aliados. Então, essas duas gerações, tanto a geração do rei David como a geração seguinte do seu filho o rei Salomão, que construiu o Beit HaMikdash, elas representam marcos de apogeu na história judaica, momentos de grande elevação, momentos de grandeza na nossa história, em termos não só físicos, materiais, mas também judaicos, espirituais. Mas diz o Rebbe, quando se fala que Mashiach vai ser descendente de David e também de Shlomo e do rei Salomão, isso evoca que a situação espiritual dos filhos de Israel atingirá uma plenitude na era messiânica, que será algo mais elevado do que predominou nas épocas tanto de David como também do rei Salomão. Finalmente, numa outra ocasião, o Rebbe também acrescentou que Shleimut Inyan Tahara Yeba Geulah Mitit Ve'ashleimah, como Shkatuv Ezarakti Alechaim Maim Tehorim Muthartem, que por ocasião da redenção futura, a chegada de Mashiach, então o povo de Israel e depois por extensão a humanidade atingirá um grau e um nível de pureza elevadíssimo, que até então era inalcançável. Isso está associado à profecia em Ezequiel, que nos diz que Deus irá, por assim dizer, derramar, despejar sobre nós águas purificadoras que irão nos purificar e nos elevar de uma forma muito especial, como nunca antes atingida.